Agora que a gente já está com o nosso projeto mais organizado, com as pastinhas, pelo menos a de controllers e a de rotas, a gente vai começar a fazer o desenvolvimento da nossa rota de autenticação, beleza? Mas antes, o que é uma rota, né? Uma rota nada mais é do que uma URL que a gente disponibiliza para o usuário poder acessar, certo? Mas por que a gente trabalha com rotas? Porque a gente pode criar várias rotas, vários caminhos para acessar diferentes tipos de recurso. Por exemplo, se eu quero acessar um recurso de cliente, eu crio uma rota chamada cliente. Se eu quero acessar o recurso de usuário, eu crio uma rota chamada usuário. Beleza? Então, quando nossa aplicação estiver de pé, da barra para trás eu vou ter o endereço do nosso servidor, e da barra para frente eu posso separar em rotas para poder conseguir separar os nossos recursos, tá? Senão vai ficar tudo misturado. Fica mais claro para o cliente que está acessando o que ele está consumindo, né? E isso entra um pouquinho também nos padrões REST, beleza? Então vamos fazer a nossa rota de autenticação. Então vamos dar o nome dela de auth, certo? Então essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Aí aqui dentro do arquivo da pasta router eu vou começar a criar os arquivos de rotas. Então o primeiro vai ser auth.js. Show? Aí vocês vão entender o porquê que eu isolei aqui numa pastinha, porque senão a gente vai começar a criar um monte de rotas aqui. Aí vai ficar muito misturado, várias rotas de recursos diferentes no mesmo arquivo. Então a gente vai isolar por recursos, beleza? Certo. Como que eu faço então para que ele busque as rotas que estão aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui o Express. O Express que vai nos auxiliar nesse gerenciamento de rotas, beleza? Então eu vou criar uma variável chamada router. Ela vai receber express.router, certo? Essa função aqui que vai fazer esse gerenciamento pra gente. E aqui eu faço o seguinte, eu faço router .get. Aí aqui a gente começa a trabalhar com os verbos específicos, tá bom? Como é uma rota que eu vou obter informações, eu vou utilizar o verbo get. E depois a gente entra em detalhe. E aqui que a gente vai ter? Vai ter um parâmetro, beleza? A partir da rota que está chegando aqui, que é auth, eu vou acessar o próprio auth. Então por isso que eu deixo apenas barra aqui, beleza? Depois a gente vai entender que a gente pode fazer o seguinte: vai chegar a requisição aqui, vai bater em auth, eu vou direcionar para o meu arquivo de rota auth, mas aqui eu posso criar sub-rotas, por exemplo, auth teste, entendeu? E assim vai. Então eu vou manter aqui o auth, e aqui mantendo o padrão lá de que a gente precisa pegar as informações do servidor através de uma função que vai ser chamada via callback. Quando o nosso middleware interceptar a requisição, ela vai receber dois parâmetros que a gente já viu, rec e res, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um res, só para a gente ver funcionando, ponto status. O status é outra coisa que a gente precisa ver também, detalhes o que é. Vou dar o ponto JSON, vou retornar um JSON para quem está chamando, beleza? Message rota autenticação. Então aqui nesse arquivo de autenticação eu vou colocar todas as rotas referentes à autenticação, mas a gente vai ver que a gente só vai ter uma para esse cenário, mas para outros recursos a gente vai ter mais rotas. E aqui eu faço o seguinte, eu vou ter que, na verdade eu vou ter que exportar aqui, né? Export de router, beleza? E aqui eu vou fazer o import dele. Então import, vou chamar de auth
index.js. Aí aqui, ao invés de eu criar essa error function aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu auth direto aqui, ó. Beleza? Então, vamos ver se funcionou. Eu vou vir aqui no browser, já estava até aqui no esquema. Beleza, já tá, continua funcionando o nosso servidorzinho. A gente tem uma rota, que é um endpoint também, que é uma API, como se fosse a mesma coisa, grosso modo, chamada auth. Quando eu bater nessa rota, o nosso servidor, que é o arquivo principal, ele vai interceptar aqui. E ele vai identificar, opa, chegou o auth aqui para mim. Então direciona para esse gerenciamento de rota que está aqui, ó, nesse outro arquivo. Aí esse outro arquivo aqui, ele identifica, opa, chegou alguma coisa na rota auth, na raiz da rota auth, beleza? O que eu faço? Eu respondo para quem chamou com essa mensagem aqui. Só que tem que ser uma requisição do tipo get, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar o Postman. Vou chamar aqui, ó, certo? E primeiro vou testar por aqui, deu certo. Vamos mudar o tipo do verbo, vamos colocar um post. Ele não retorna nada, por quê? Porque eu não configurei nenhuma rota auth para o tipo post. Agora a gente começa a trabalhar com os verbos mais corretos, tá? Que é outra coisa também que vem do padrão REST. Então, para isso funcionar, eu precisaria criar uma outra rota aqui, ó, chamada post. Agora eu tenho uma rota post, certo? Então, utilizando o padrão REST, a gente vai ter uma rota para cada tipo de ação que a gente quiser fazer. Então, se a gente for fazer uma consulta, a gente vai usar o verbo get. Se a gente for fazer uma inclusão, a gente vai usar o post. Se a gente for fazer uma deleção, a gente vai usar o delete. E se a gente for fazer uma alteração, a gente vai usar o put, beleza? Note que também aqui a gente vai criar vários arquivos de rota, várias funções de rota para o mesmo recurso. Se a gente deixasse tudo isso no server, ia ficar muito grande e ia ficar uma bagunça. Então por isso que a gente separou. Então vamos voltar aqui do jeito que estava, deixar só o get, que a gente vai precisar só o get para a rota de autenticação. Vamos voltar aqui e continua funcionando, beleza? A gente já criou então uma estrutura de rota para nossa API de autenticação. Show? Então é isso por enquanto de rota e vamos para o próximo passo.